Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Quem encontrou a palavra de Deus aí em 1 Coríntios 15? Todos. Então diz assim a palavra de Deus. Leio para vocês. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. A tradução brasileira diz assim no verso 8, apareceu também a mim como a um abortivo. Possivelmente uma crítica que fizeram ao apóstolo Paulo, porque ele só viu Jesus tardiamente. Ele foi o último apóstolo a ter a experiência com o ressuscitado. Verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, prestem bem atenção nisso. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas, prestem bem atenção, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento e comece a colocar o seu coração diante do Senhor. Comece a clamar, comece a orar, comece a interceder, pedindo que o Espírito Santo de Deus seja intérprete nesta noite, nos conduza ao sentido da palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite tão especial. Nós estamos diante da Tua palavra. Ela foi lida. Ela será exposta nesse momento. Fala conosco, Espírito Santo. O Senhor inspirou os profetas e apóstolos, o Senhor nos deu essa palavra que é santa, infalível, inerrante. Ó Deus,
que os nossos corações absorvam a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que bênção. Eu queria ler com vocês 2 versos, 2 fragmentos muito pequenos do Evangelho de Marcos. Lá em Marcos 15:33 diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Na linguagem de hoje, diz assim: ao meio-dia começou a escurecer. Imagine, meio-dia escurecendo. E toda a terra ficou 3 horas na escuridão, do meio-dia até as 15 horas na escuridão. É o momento da crucificação de Jesus. Lá em Marcos 16:2 diz assim: e muito cedo, ao despontar do sol, foram ao túmulo no primeiro dia da semana. No domingo, o sol se despontou, a ressurreição se apresentou. A luz do sol iluminou aqueles corações que estavam sombrios diante da morte de Jesus. Então eu queria que você, ao longo desta jornada que faremos hoje, tivesse 1 Coríntios 15, Marcos 15 e 16 no coração de vocês. Amém? Eu quero ler com vocês, observe que interessante, uma poesia de um poeta francês chamado Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, ele escreve um poema chamado Embriaguem-se. Percebam o que esse texto diz. Eu quero que vocês analisassem com muito critério este texto. Ele diz assim: é preciso estar sempre embriagado. Aí está, eis a única questão, para não sentirem o fardo horrível do tempo que verga e inclina para a terra. É preciso que se embriaguem sem descanso. Vejam as palavras desse autor. Com o quê? Com vinho, com poesia ou virtude a escolher, mas embriaguem-se. E se porventura nos degraus de um palácio, sobre a relva verde de um fosso, na solidão morna do quarto, a embriaguez diminuir ou desaparecer, quando você acordar, pergunte ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que flui, a tudo que geme, a tudo que gira, a tudo que canta, a tudo que fala, pergunte que horas são. E o vento, a vaga, a estrela, o pássaro, o relógio responderão: é hora de embriagar-se. Vou ter que beber água o tempo todo, gente. Senão a voz vai desaparecendo. Perceba o que o poeta francês está dizendo. Embriaguem-se. É uma poesia, irmãos, triste, angustiante, de um autor que não foi iluminado pelo sol da ressurreição, pela luz da eternidade. Um autor que percebia com genialidade como a vida ela é passageira, ela é rápida, ela é volátil. Aliás, a própria Bíblia diz isso. Nós somos como uma neblina que logo se dissipa. Irmãos, a genialidade desse autor fez com que o seu olhar percebesse algo inescapável. Os nossos dias são passageiros. Os nossos dias são, e porque são passageiros, são sombrios. É difícil experimentar
o fardo do tempo que verga os nossos corpos para a terra. Não é fácil, irmãos, envelhecer. Não é fácil envelhecer. Não é fácil ver os nossos corpos perderem os seus movimentos mais básicos. Entre os animais, nós somos os mais angustiados e sombrios, porque temos uma consciência clara da nossa própria finitude. A gente sabe que o próximo pode ser a gente. Nós estamos sempre margeando a possibilidade da nossa morte. E isso torna a nossa vida insuportável. Há um outro livro interessante. Ele se chama A Metamorfose de Franz Kafka, um autor tcheco de língua alemã. Esse livro é muito interessante porque ele conta a história de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa. E esse caixeiro viajante, que sustentava a sua casa com dignidade, ele acordou metamorfoseado, por isso a metamorfose, num corpo de um inseto nojento, asqueroso. E o texto é triste porque mostra como Gregor Samsa, que era um caixeiro viajante, reconhecido socialmente, que sustentava com dignidade sua família, foi sendo marginalizado pela sua própria casa, até a sua morte fria, até a exposição do seu corpo insepulto. Olha que interessante, mais um autor não iluminado pela ressurreição, mais um autor que não recebe a luz do sol, o despontar do sol, os fluxos do despontar do sol do domingo, do primeiro dia da semana. Ambos os autores, tanto Charles Baudelaire como Franz Kafka, são autores que não foram iluminados pela eternidade, pela ressurreição, e por isso enxergavam com tanta nitidez que suas vidas eram vidas passageiras e que suas vidas passavam, atravessavam sem nenhum sentido, sem nenhuma luz que iluminava. Paulo disse exatamente isso no verso 19. Acompanhem comigo o que Paulo diz no verso 19. Eu leio para vocês com bastante atenção. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Exatamente, irmãos. Paulo antecipou em milhares de anos a percepção desses dois autores. Sem eternidade, sem ressurreição, as nossas vidas não fazem sentido algum. Nós somos os mais miseráveis homens. E como ele mesmo diz no capítulo 15, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Queridos irmãos, como viver sem a luz da ressurreição? Como viver a angústia da certeza de que as nossas vidas se deterioram entre os nossos dedos? Como é insuportável saber que as nossas vidas caminham a passos largos para um sepulcro frio. E por mais que, é interessante porque até no cemitério tem zona sul e zona norte, já percebeu isso? Tem cemitério no Rio de Janeiro que você entra, tem a zona sul com várias mansões, eu nunca vi isso. Aí você vai chegando na zona norte, que são só buracos assim na parede, que eles... Mas todos eles experimentam o mesmo fim. Como Hamlet na obra de Shakespeare, tanto o mendigo como o rei serão comida de vermes. Todos nós um dia seremos
comida de vermes. E parece assim, mas que sermão é esse, pastor? Eu vou embora para casa. Eu vim aqui para ouvir que eu sou comida de verme. Não, irmãos, porque nós não somos destinados para a morte. Nós não somos destinados para a morte. Porque Paulo expõe no capítulo 15, com veemência, com contundência, a veracidade da ressurreição. Cristo, ao terceiro dia, venceu a morte. Esta é a fé que nós professamos. Houve um teólogo no final do século XIX, XX, que propôs a retirada desse grande mito, a ressurreição. Um projeto chamado desmitologização. Segundo ele, a ressurreição é a fé de cristãos antigos, primitivos, não iluminados pelo racionalismo, pela ciência, pela cientificidade. Ressurreição, milagres, transformação de água em vinho, tudo isso são mentes antigas, ultrapassadas, primitivas. E estes textos precisam ser isolados, reinterpretados como a própria ressurreição. Como ele reinterpretou a ressurreição? A vitória de Jesus sobre a morte, que foi acolhida pela fé da comunidade. Mas a ressurreição, segundo esse autor, não aconteceu na história, objetivamente. Se tivesse um fotógrafo no terceiro dia da semana, segundo esse autor, ele não conseguiria tirar uma foto do Cristo ressuscitado. Irmãos, esse homem negou o núcleo da nossa fé. Ele arrancou de nós a única esperança que temos. Como é que os nossos corações podem suportar uma vida sem ressurreição? Ora, se não há ressurreição, então Baudelaire, Kafka, esses autores todos estão corretos em sua leitura. A vida é simplesmente insuportável, porque somos corpos destinados ao fracasso dos sepulcros. Mas, irmãos, como suportar isso? Como suportar a não eternidade, a não ressurreição? Se você analisar os próprios evangelhos, trazem fotografias incríveis dos rostos dos discípulos pós-morte de Jesus. Por exemplo, lá em Lucas 24, 2 discípulos anônimos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. O texto diz que eles estavam tristes, com os rostos sombrios. Sombrios. Por quê? Porque Jesus foi morto na cruz do Calvário. E essa morte trouxe transtornos, inclusive para esses 2 discípulos. Até que o próprio ressuscitado encontrou-se com eles e caminhou por 11 quilômetros, 10, 11 quilômetros até Emaús. E lá em Emaús ele partiu o pão e eles reconheceram que aquele que com eles caminhara era o próprio Jesus. Ele foi expondo Moisés, os profetas, e o coração daqueles discípulos ardia diante da exposição da Escritura que Jesus fez. Há uma outra fotografia interessante, em João capítulo 20, Maria de Magdala estava chorando, inconsolada, até que um anjo chega: por que choras, mulher? E ela dá o diagnóstico da sua própria tristeza: mataram o meu Senhor. Até que o próprio Jesus se aproxima daquela mulher, de quem ele mesmo tirara 7 demônios. Mulher, por que choras? Me diga onde você escondeu o corpo dele. Maria, por que choras? Ao ouvir o seu próprio nome nos lábios do mestre, ela disse: Rabone. E ela reconheceu que aquele era o próprio Jesus ressuscitado da própria morte. Irmãos, ela estava chorando, inconsolada,
como os discípulos para Emaús, no mesmo capítulo 20, no texto subsequente, nós temos discípulos trancafiados com medo dos judeus. Porque é isso, a não ressurreição traz medo, traz transtornos emocionais, psíquicos, como viver sem a luz, sem o despontar do sol de Marcos 16. Aqueles discípulos estavam trancafiados até que o próprio Jesus aparece a eles e diz: paz seja convosco. O Tomé incrédulo não creu. Não, ele precisava palpar as chagas, as feridas do Calvário, porque senão ele não iria crer. Sua incredulidade cerrou os seus próprios olhos diante da evidência, até que o próprio Jesus apareceu mais uma vez àqueles discípulos e disse: paz seja convosco. Tomé, venha vencer a sua incredulidade, toque nas minhas chagas, toque nas minhas feridas. E aí Tomé tocou, e de seus lábios saiu a maior confissão sobre a divindade de Jesus: Senhor meu e Deus meu. Impressionante, alta cristologia, uma confissão impressionante que saiu dos lábios de Tomé: Senhor meu e Deus meu. Como arrancar esta memória que nos mostra uma incredulidade se convertendo numa fé tão fina, tão apurada, tão perfeita, tão singular? Ele conseguiu enxergar a própria divindade de Jesus. Irmãos, sem ressurreição, como crer? Como crer na própria vida? Paulo escreve essa carta. Está dando para ouvir, né, gente? Paulo escreve essa carta aos Coríntios, porque ele queria refutar algo contraditório na cabeça daqueles homens. Se infiltrou uma falsa doutrina dentro da igreja de Corinto. Eles criam na ressurreição de Jesus, mas não admitiam a ressurreição dos corpos. Como entender uma igreja espiritual, deixando-se levar por uma falsa doutrina, que negava a ressurreição dos nossos próprios corpos no fim dos tempos? Paulo precisou corrigir o olhar dos coríntios, que se desviou para uma falsa doutrina. Porque, irmãos, o evangelho completo foi exposto por Paulo no capítulo 15, nos versos 3 e 4. Olha o que ele diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que diz o credo da igreja? Credo antigo. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele morreu. Nenhum historiador intelectualmente sadio negaria a vida de Jesus, a história de Jesus. Historiadores como Suetônio já demonstraram em seus próprios livros a existência concreta de Jesus. Flávio Joséfo, só alguém muito em delírio não afirmaria essa vida. Ele viveu, ele morreu sob Pôncio Pilatos, ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Irmãos, mas a palavra de Deus não para aí. A palavra de Deus não para aí. Diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele morreu segundo as Escrituras. Ele ressuscitou
segundo as Escrituras. Esse é o evangelho completo. Sem este evangelho completo, as nossas vidas estariam destinadas aos sepulcros frios, injustificados. Porque, irmãos, é impossível suportar a morte de entes queridos e a nossa própria morte. Se não é a luz da ressurreição, se não é a luz da eternidade, certamente, irmãos, as nossas almas estariam enxotadas, exiladas, marginalizadas, em uma angústia fria, em uma sala morna, em um sepulcro morno, sem vida, sem sorriso, sem esperança, sem horizontes. Mas o evangelho incompleto não é o evangelho completo que professamos. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, mas diz a palavra de Deus, segundo as Escrituras, ele ressuscitou. Como esta heresia penetrou nessa igreja? Como? Existem algumas possíveis posições que tentam entender por que essa heresia chegou lá. Por que os coríntios admitiram que não existiria uma ressurreição no fim dos tempos? A primeira coisa a primeira posição é que talvez alguns adversários que chegaram dentro daquela comunidade tinham uma teologia como a dos saduceus. Quem se lembra dos saduceus que discutiam com Jesus? Eles não criam na ressurreição. Existe a possibilidade que essa teologia tenha infiltrado ali. Outros dizem que talvez a filosofia grega se impregnou ali, porque eles afirmavam a imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição do corpo, porque corpo é uma coisa má, matéria é uma coisa má, e ela tem que se dissipar na terra. Ela tem que ser comida pelos próprios vermes. Irmãos, todas essas posições, todas essas possíveis posições, elas nos querem fazer enxergar sobre a impossibilidade da nossa ressurreição. Mas a fé cristã, a esperança cristã, é de que um dia os nossos corpos humilhados, aviltados, serão plantados num solo como uma semente. E estes corpos humilhados serão transformados em corpos exaltados, honrados, para a experiência extraordinária da Nova Jerusalém. Sem essa esperança, os nossos dias são frios, irmãos. Por isso Paulo escreve este capítulo 15, para mostrar que possivelmente aqueles espirituais de Corinto, aqueles homens que afirmavam os dons extraordinários, começaram a afirmar que talvez a experiência da ressurreição fosse apenas algo espiritual. O encontro com Cristo me trouxe vida espiritual, e isso é a ressurreição. Paulo diz assim: não, essa não é a fé que nós professamos. Você vive hoje porque Cristo morreu por você, mas lembre-se, Paulo está dizendo, um dia os nossos corpos humilhados serão semeados na terra e serão transformados em corpos honrados, em corpos eternos, para a experiência extraordinária, novos céus e nova terra. Paulo refuta a loucura dos coríntios, e porque ele refuta, eu quero fazer duas afirmações importantes. Primeira, se não há ressurreição dos mortos, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. E se a nossa esperança se limita a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Irmãos,
para além dessas paredes, homens e mulheres, crianças, caminham sem a luz da ressurreição. Como diz Marcos 15, nós lemos, naquela hora do meio-dia, às 3 horas da tarde, houve uma densa escuridão. Uma densa escuridão que assumiu todo o controle daquele momento da vida de Jesus. Ele estava entregando a sua vida. O seu sangue estava sendo derramado. Houve trevas. Trevas como as trevas que cobriam a face do abismo em Gênesis capítulo 1. Quando o Espírito Santo pairava por sobre a face das águas. Esse pairava é como uma águia ensinando os seus filhos a voar. O Espírito Santo pairava por sobre a face das águas, como se fosse aquela águia ensinando toda a criação a voar, impulsionando toda a criação a voar. O que temos em Marcos 15 é justamente essa mesma escuridão primitiva. Jesus entregou a sua alma, o seu sangue. Ele disse: está consumado, entregou o seu espírito, o véu foi rasgado, uma densa escuridão. As pessoas que caminham sem a ressurreição, caminham em densas trevas escuras. Escuridade. Angústia. Irmãos, é assim com aqueles que caminham sem a ressurreição de Jesus. Até quando? Até quando suportaremos esta imagem dos nossos próprios corpos, que são fragilmente encurvados na própria terra, que perdem suas condições primeiras? Até quando suportaremos esse fardo que é o próprio tempo, sem absorver a luz da ressurreição? Até quando permitiremos que as angústias, que as síndromes, que os pânicos, que os medos obscureçam o nosso olhar, as nossas práticas, a nossa ética, a nossa vida, as nossas famílias, os nossos casamentos? Ou vivemos a luz da ressurreição, ou vivemos à luz dessa escuridão sombria que ocupou o cenário da cruz do Calvário. Mas, irmãos, não somos daqueles que caminham sem ressurreição. Fomos iluminados pela morte e pela ressurreição de Jesus. Não somos os mais infelizes dos homens, ao contrário. Os nossos olhos experimentaram a graça do Salvador. Segunda e última afirmação: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, a nossa fé são vãs. Irmãos, como deve ser terrível viver sem a fé na ressurreição de Jesus. Como deve ser insuportável absorver este olhar tão humanizado, tão humanista, de que as nossas vidas se esgotam no sepulcro. O Evangelho completo afirma a morte de Jesus, mas afirma também a sua ressurreição. Maria de Magdala viu o ressuscitado e disse: Rabone,
Pedro e os discípulos que estavam voltando aos seus ofícios comuns de pescadores, viram o próprio Jesus e foram incentivados mais uma vez com a palavra: segue-me. Aqueles de Emaús viram o pão partido e aquelas escamas caírem de seus próprios olhos e enxergaram com os próprios olhos o ressuscitado. O incrédulo Tomé apalpou as chagas de Jesus, todas as suas dores, todas as suas condições, todos os seus males foram ali sepultados, suplantados pela luz da própria ressurreição. Até quando? Será que a vida de Jesus se esgotou ali, no sepulcro de José de Arimateia? Não é isso que diz Marcos 16, não é isso que diz Mateus 28, não é isso que diz Lucas 24, não é isso que diz João 20 e 21. Todos estes textos são a celebração de que Cristo venceu a morte. E veja, a morte e a ressurreição de Jesus, eles não se equiparam às nossas mortes, nem às ressurreições que aconteceram na própria Escritura. Quando Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora, ele precisou ser muito claro: Lázaro, vem para fora. Porque ele poderia dizer assim: mortos, venham para fora. E todos os mortos teriam ressuscitado naquele dia. Lázaro ressuscitou para morrer de novo. Esse tipo de ressurreição não é nem tão legal, né? Porque ele teve que passar pela morte 2 vezes. A ressurreição de Cristo não. Tem uma imagem impressionante em Apocalipse 5. Não só Marcos 16, não só Mateus 28, não só Lucas 24, não só João 20 e 21. Quando o Cordeiro entra na visão que João tem do trono, estava nas mãos daquele assentado no trono um livro selado com 7 selos. Uma profunda angústia, porque ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de descelar os selos daquele livro que revelavam o sentido da história. 7 selos, quem vai descelá-lo? Ninguém no céu, na terra, debaixo da terra era capaz. João começou a chorar copiosamente, até que um dos anciãos disse: eis que o Cordeiro venceu. Ele venceu a morte. E ele é capaz de descelar os 7 selos. E aí ele vê o Cordeiro vencedor carregando em seu corpo ainda as chagas do próprio Calvário. Olha que fotografia. Apocalipse 5, nós temos exatamente a entrada triunfal do Cordeiro vencedor no trono. Uma fotografia única, única. Jesus passou 40 dias, enquanto ressuscitado, ensinando os seus últimos valores aos seus discípulos, dizendo: permaneçam em Jerusalém, porque aqui vocês serão revestidos do Espírito Santo. Depois de tanto ensinar, comissionar, ele se ascendeu aos céus. João teve a visão da entrada do Cordeiro vencedor. Irmãos, ele venceu a morte. E não só a morte dele, ele venceu a nossa morte. Iluminados por essa ressurreição, por essa vitória do Cordeiro, nós podemos dizer assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Irmãos, não somos um ser para a morte, como dizia Heidegger. Ele estava errado. Somos um ser para a vida.
Não fomos criados para a morte. Somos inadequados diante dessa vida inadequada. C.S. Lewis, o Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: se há em nós inadequação diante das realidades, é porque não fomos criados para este lugar. Fomos criados para a eternidade. Queridos irmãos e irmãs, nós não fomos destinados para a morte. Esse não é o nosso destino. As nossas vidas não se esgotam no sepulcro frio. Não somos comidas de verme. Não. À luz da ressurreição, a eternidade nos mostram que somos peregrinos, forasteiros, como dizem as cartas de Pedro. Peregrinos e forasteiros. Fomos criados para a eternidade. Mas a gente tem que confessar Jesus como Senhor. Não adianta a gente atravessar a nossa vida. Não adianta a gente viver a nossa vida agonizando como Kafka, como Baudelaire, como esses autores que não foram iluminados pela ressurreição, que não foram iluminados pelo Calvário, pelo sepulcro vazio de José de Arimateia. Até quando a escuridão que cobriu do meio-dia às 15 horas será a escuridão que continuará cobrindo os seus próprios olhos? O Pai enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, propiciando os nossos pecados. E essa salvação só se completou quando Ele venceu a morte. Ao vencer a morte, Ele apontou para nós qual é o nosso destino. Um dia os nossos corpos serão ressuscitados nesse encontro triunfal com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4. E os mortos em Cristo nos antecederão. Encontraremos com Cristo, reinaremos com Ele e viveremos uma eternidade com Ele. Por quê? Porque os nossos corpos não foram destinados para o sepulcro frio. Os nossos corpos foram destinados para uma eternidade com Jesus. Um dia ressuscitaremos e seremos com Ele um, e viveremos o maior dos prazeres, estar diante dEle continuamente, eternamente, prostrados, adorando, servindo e experimentando a sua presença. Vamos nos colocar de pé? Eu não sei o que trouxe você aqui, mas admitamos, Deus tem um propósito para tudo. Ele tem um propósito para tudo. Ele trouxe você aqui para que você ouvisse o Evangelho da ressurreição. Não o evangelho incompleto que os coríntios começaram a crer. Paulo disse: segundo as Escrituras, Jesus foi morto, foi sepultado, mas segundo as Escrituras, Ele ressuscitou. E um dia nós ressuscitaremos com Ele. Até quando você vai caminhar? Até quando você vai viver as angústias de quem não foi iluminado pela ressurreição? Até
Até quando você vai permitir que o seu coração ande exilado da presença dele? Até quando você vai marginalizar a sua vida? Ele enviou o único filho dele para morrer a excruciante, a humilhante morte da cruz, tornando-se um maldito por amor a você. A Bíblia diz: se confessares com tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu quero orar nesse momento. Feche os seus olhos. Se você quer confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e crer em seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu queria que você fizesse uma simples oração, que você repetisse lá dentro da sua alma, uma oração simples. Se for feita com fé, hoje você vai experimentar a verdadeira vida, a vida em Cristo Jesus. Se você quer entregar o seu coração, se você quer confessar Jesus como Senhor, diga aí dentro do seu coração, não precisa ser alto, diga assim: Jesus, eu entendi o Evangelho, eu entendi sobre o teu amor, eu quero entregar o meu coração a Ti, eu quero entregar a minha vida a Ti, e eu quero viver a alegria da ressurreição. Seja o meu Senhor, Jesus. No nome de Jesus. Amém. De olhos fechados, há alguém aqui nesta noite que dentro da sua alma fez essa oração com verdade, dizendo: Jesus, seja Senhor da minha vida, seja Senhor da minha casa. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém aqui que nesta noite fez essa oração sincera diante de Jesus? Pode levantar bem alto. Há alguém aqui? Se não, eu quero agradecer a Deus por essa noite. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra foi pregada, porque o Teu amor foi anunciado. Deus, que o Senhor abençoe cada coração aqui nesta noite. O Senhor abençoe as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.